Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Feliz 2026 para você que está me assistindo nesse primeiro vídeo do ano. Eu vim aqui trazer esse vídeo um pouco mais didático para vocês, mais de um tema extremamente importante que é a questão de blindagem patrimonial e os riscos que você, certamente investidor e investidora na ponta, está exposto. Com isso, fica até o final, vou trazer vários assuntos aqui importantes, apesar de serem resumidos, e com certeza vai agregar muito aí para sua jornada financeira até você chegar no seu objetivo final. Antes de tudo, o tema do vídeo vocês já estão vendo aí, né? Se você investe desde o investidor iniciante, aquele que já tem um tempo e aquele que já tem um patrimônio constituído, você com certeza está correndo esses riscos que eu vou trazer aqui de forma simplificada nesse vídeo. Então, preste muita atenção em todos os pontos aqui retratados. Primeira coisa, de forma introdutória, a maioria dos investidores erram em dois pontos que eu vejo rotineiramente aqui como profissional. A primeira questão, os investidores, na sua maior parte, eles não sabem exatamente no que investe. Se eu perguntar para você que está me assistindo por que você tem um perfil conservador, por que você tem, por exemplo, uma renda fixa na sua carteira, um fundo imobiliário ou algumas ações de dividendos, por exemplo, muitas das vezes você não vai saber me responder e está tudo bem. Primeiro ponto, se você não sabe responder essa pergunta da forma mais direta e simples possível, muito provavelmente você deve ter um consultor ali te ajudando e está tudo certo delegar, terceirizar esse serviço. Mas se você é um investidor que já acompanha o mercado e não sabe por que você investe em determinados ativos, esse é um ponto preocupante que eu trago aqui na problemática desse vídeo no primeiro momento. Segundo ponto, segundo cenário também, esses investidores na sua forma geral não sabem onde querem chegar com o seu patrimônio. Quer dizer, hoje eu invisto ali um aporte mensal por mês, quero, enfim, chegar num patrimônio de X milhões em determinado tempo, mas por que você quer chegar lá? Será que é uma decisão da sua aposentadoria que você quer chegar para ter uma renda mensal? Talvez aquisição de um bem imóvel ou bens imóveis aí em um determinado tempo, um valor para custodiar a faculdade cara dos seus filhos. Então, são diversos pontos, são diversos objetivos que você certamente tem que definir no dia de hoje para saber exatamente aonde vai chegar. E o mais importante, se você realmente vai chegar lá da forma correta. E por isso, quando eu trago esses dois cenários possíveis problemáticos que eu vejo todos os dias aqui com investidores na ponta, a gente entra nesse ponto. Quase ninguém pensa em proteção patrimonial. Quer dizer, de hoje, 2026, até pensando daqui, sei lá, 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 ou 10, onde eu quero chegar, será que até lá eu vou ter uma blindagem patrimonial suficiente para garantir uma questão de proteção nesse meio do caminho? Então é justamente o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E de novo, tanto para você investidor e investidora que está começando, como para você que já tem uma idade mais avançada e também tem um patrimônio já constituído. Importante, um spoiler aqui, se você tem filhos, é o principal gerador de renda da família como pai ou mãe, esse vídeo se torna muito mais importante também para você. Então vamos lá, o risco que ninguém fala. Quando eu falo de o risco que ninguém fala, pessoal, a gente normalmente quando fala de risco, você é investidor aí na ponta, percebe que tem alguma coisa relacionada com o mercado, as ações, o governo, mas não é esse risco que eu queria trazer aqui para vocês no primeiro momento. E como diz aqui, investir não é só o risco de mercado. Quando a gente fala de risco propriamente dito, no seu conceito técnico da palavra, o risco ele é qualquer situação externa que possa tirar o seu objetivo, o seu planejamento previamente feito, tanto nos investimentos como para a vida financeira. E com isso, eu vou mostrar isso nos detalhes em dois cenários de exemplo aqui, que eu vou mostrar nos próximos slides, para que vocês tangibilizem muito melhor essas questões, esses assuntos importantes que eu quero trazer aqui também. Então, por exemplo, num cenário 1, a gente vai pegar um investidor jovem aqui, de 30 anos. Esse investidor, ele está começando no mercado agora, está começando a juntar o seu dinheiro, já formou a sua reserva de emergência ali, e ele já tem um planejamento previamente feito da onde ele quer chegar. Por exemplo, hoje com 30 anos, ele quer chegar aos 60 anos e finalmente se aposentar. Ou seja, em todo esse período de 30 anos, ou seja, de 30 até 60, ele quer juntar um patrimônio considerável ali, para que ao chegar nos 60 anos ele viva de renda do patrimônio que ele constituiu. E esse investidor, ele já se inteira um pouco do mercado, acompanha ali os principais influenciadores hoje na questão de finanças, né? Tem interesse no tema, mas de certa forma ele está começando nesse primeiro momento com o valor previamente aí que ele juntou. Então, como diz o slide aqui, esse investidor jovem de 30 anos, ele está construindo seu patrimônio e planeja aposentadoria no longo prazo com 60 anos. Então eu trouxe até um gráficozinho aqui simples que eu fiz. Hoje ele tem mais ou menos um exemplo aqui de 150 mil aplicados, né? Seja uma carteira conservadora de renda fixa com 30 anos. Esse patrimônio naturalmente ele vai crescer, vai ter uma rentabilidade ali, ele vai complementar ele com aportes recorrentes para chegar, por exemplo, num patrimônio de 3 milhões e meio na sua aposentadoria com 60 anos, tá? Isso aqui eu estou trazendo brevemente com valores de hoje, só para que vocês entendam de uma forma bem mais simplificada. Então hoje ele tem 150 mil, quer chegar daqui 30 anos a 3 milhões e meio, e esse patrimônio de 3 milhões e meio, ele viver de renda em toda a sua perpetuidade, que a gente chama até o fim da sua expectativa de vida, perfeito? Esse é o cenário 1 de um investidor jovem.
Com isso, qual que é o problema que a gente tem de risco para esse investidor? É justamente ficar inválido ou ter uma doença grave aí em algum determinado período dessa sua trajetória financeira. Por exemplo, se hoje ele tem 30 anos, se chegar com 35, 40, 50, 55 anos e ele tiver algum desses problemas de invalidez, seja total ou parcial ou uma doença grave, certamente isso vai acarretar num dano à sua renda mensal que ele vai gerar e com isso ele muito provavelmente não vai conseguir fazer os aportes que ele fez e estruturou previamente no seu planejamento financeiro para chegar na aposentadoria. Então, qual é o risco nesse primeiro momento? Ficar inválido e a doença grave nesse contexto desse primeiro investidor. E, logicamente, como eu já falei, a consequência disso é uma perca de renda e plano da aposentadoria comprometido. Até porque quando a gente tem alguma situação infeliz, igual eu falei agora para vocês, essa situação infeliz certamente comprometerá a sua geração de renda e comprometendo a sua geração de renda, ele não vai conseguir atingir os seus objetivos no curto, médio e principalmente no mais importante, que é o longo prazo, no caso dessa sua aposentadoria. Então, resumindo, esse é o cenário do primeiro investidor, que no caso é um investidor jovem de 30 anos, e esses são os riscos detalhados que ele muito provavelmente está ocorrendo aí de forma indireta, o qual ele nunca pensou e novamente, esse risco não tem nada a ver com risco de mercado, risco político, risco dos ativos que ele tem na sua carteira. É um risco que a gente chama que vai além dos investimentos. Sendo assim, continuando o raciocínio, agora eu vou trazer o cenário 2, que é um investidor mais velho. Ou seja, esse investidor, por ser mais velho, por ter uma idade mais avançada, por exemplo, aqui nesse exemplo de 50 anos, ele já tem um patrimônio constituído, um patrimônio já formado. E com isso, muito provavelmente esse investidor já é o principal provedor da sua família. Nesse caso, né, eu estou trazendo um pai de família aqui que, por exemplo, nos seus 50 anos ele tem 4 milhões aí em aplicações financeiras e ele quer chegar na sua aposentadoria daqui 10 anos, ou seja, com 60 anos, em 6 milhões e esses 6 milhões viverem de renda mensal em toda a sua perpetuidade. Então, esse é o contexto do cenário 2 para esse investidor mais velho. Quais são os riscos desse investidor que, mesmo tendo 50 anos, ou seja, ele tem mais 10 anos de trajetória financeira até chegar no seu objetivo final, mas quais os riscos que ele está correndo nesse primeiro momento? São, novamente, os riscos do investidor mais jovem também, que é de doença ou invalidez total antes da aposentadoria, e com isso acarreta, né, por ter um patrimônio já constituído, ele tem uma falta de planejamento sucessório. Quando a gente fala de planejamento sucessório, pessoal, como o próprio nome já disse, ele é um planejamento estruturado no patrimônio da família para que, caso ocorra algum problema de morte, algum problema de transmissão desse patrimônio para os herdeiros, essa transmissão seja feita da melhor forma e com a menor tributação possível. Por quê? A maioria das pessoas hoje, principalmente que tem uma idade mais avançada, a gente vai falar um pouquinho mais dos detalhes sobre isso no final desse vídeo, mas é extremamente importante para você que tem uma idade mais avançada, um patrimônio constituído não somente financeiro. Às vezes eu falo de patrimônio financeiro, a pessoa pensa em somente aplicações, não. Quando eu falo de patrimônio líquido total, é as aplicações financeiras, o que você tem, por exemplo, de bens móveis no seu nome, no nome da sua família. Então, tudo isso, quando a gente faz esse conglomerado da parte do planejamento financeiro junto com o patrimônio líquido do cliente, do investidor, a gente tem que considerar no planejamento sucessório todo esse valor, tá? Então, é extremamente importante considerar isso daí. E, novamente, seguindo nesse raciocínio para o cenário 2 desse investidor, a consequência é família desprotegida, dilapidação patrimonial com impostos altíssimos e com todo esse problema aqui acarretado. Certamente esse investidor, por ser mais velho e já ter um patrimônio formado, ele muito provavelmente não vai chegar aos 6 milhões aqui de aposentadoria, caso ocorra algum desses problemas aqui neste período de 50 até 60 anos, tá? Então, esse é o segundo cenário aqui que eu queria trazer de exemplo para vocês. Portanto, qual que é o ponto comum e a possível solução para esses dois cenários que eu trouxe aqui de exemplo? Primeiro, para o jovem ou mais velho, o risco existe. Eu acabei de falar aqui que em ambos os casos, eles podem ter, assim como eu, assim como você, assim como uma pessoa próxima de mim, estar exposta a esses riscos de invalidez ou doença grave. O risco, ele existe, não tem como a gente descartar. E com isso, quem investe precisa pensar em proteção. Ou seja, se você tem um valor financeiro, se você já tem, muitas das vezes, né, por ser mais de idade, por exemplo, um patrimônio constituído, seja em aplicações financeiras ou bens imóveis, isso aqui é extremamente importante de você se proteger. E com isso, trazendo todo esse cenário, o ponto focal aqui desse vídeo é justamente tratar sobre a proteção e é o seguro de vida. Poxa, Lino, mas seguro de vida? Você falou todo esse momento do vídeo para chegar num produto que o gerente do banco ali me vende, ele me empurra, ou mesmo outro profissional do mercado, ele faz uma venda casada ali para que eu contrate um segurinho de vida. Pessoal, não é nada disso. O ponto focal que eu quero trazer para vocês é que o seguro de vida é um dos excelentes, se não os melhores mecanismos e ferramentas para que você se proteja nesses cenários que eu falei para vocês. Inclusive, em algumas tratativas com clientes, eu costumo falar que a carteira de investimentos ela é extremamente importante. Diversificação, montar o planejamento financeiro ali é extremamente válido. Mas o mais importante é você se proteger. E por isso, o seguro de vida é novamente uma das melhores ferramentas
ferramentas que a gente tem hoje para que você não tenha uma dilapidação patrimonial, ou seja, seja blindado patrimonialmente falando. Com isso, com o seguro de vida bem dimensionado, certamente você vai estar protegido e o mais importante, não somente você, mas também todo o patrimônio da sua família nesse exemplo que eu trouxe também. E aí, novamente, não é o seguro tradicional que é empurrado por banco igual eu mostrei nesse tópico aqui. É justamente o seguro bem dimensionado que realmente vai te proteger. A gente vai falar com mais detalhes nos próximos slides aqui esse ponto. Novamente, esse seguro de vida, ele é usado como proteção de renda, proteção patrimonial e planejamento sucessório, se ele for dimensionado da forma correta, justamente customizado para o seu contexto atual. Com isso, apresentando o seguro de vida, eu tenho que falar do conceito básico do seguro para que vocês entendam esse conceito técnico e com isso aplicar da melhor forma para a situação de vocês e para proteger vocês financeiramente. Quando a gente fala de conceito básico do seguro, pessoal, o que é um conceito básico? Eu sempre trago o exemplo mais prático aqui do mercado, que é o seu seguro do automóvel. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje, se não todas elas que têm um automóvel, possuem um seguro de veículo. E como que ele funciona? Exatamente nesse print aqui, nesse slide. O dono do veículo, você tem um valor, por exemplo, do carro em 140 mil reais, tabela FIP que a gente conhece, e você contrata um seguro ali, pagamento anual, de vigência anual que a gente chama, com um valor mais ou menos nesse pagamento anual de R$ 3.700 no ano, por exemplo. E o que esse seguro ele faz? Ele realmente te protege contra terceiros, contra batidas, contra danos corporais a outras pessoas, justamente nesses valores que você cobre, nessa cobertura, nessa apólice que a gente chama, e você paga um valor pequeno comparado ao risco financeiro que você tem exposto ali, que no caso é seu carro. Então, nesse exemplo básico aqui, você paga um valor do seu seguro de R$ 3.700 por ano, dividido em várias parcelas aí que alguns fazem, e você consegue ter uma proteção do valor do seu veículo de 140 mil. Até porque, se a gente pensar num bem hoje móvel, no caso de um veículo, transitando aí nas ruas, no seu dia a dia, você utilizando ele muitas das vezes como ferramenta de trabalho, se acontecer qualquer coisa com esse bem material de 140 mil, certamente vai te dar um prejuízo muito maior. Por exemplo, se ocorrer uma batida e você não tiver um seguro, quanto que você pode pagar ali dependendo da gravidade dessa batida? Então o seguro ele resume justamente o quê? Você pagar uma pequena parcela representativa dentro desse risco desse seguro para que você proteja um bem muito maior. E novamente, o seguro de vida, pessoal, ele segue a mesma lógica. Até porque o seguro de vida no seu contexto, ele tem diversas coberturas aí e dentro dessas coberturas, qualquer cenário que possa acontecer de sinistro ou mesmo de algum risco inerente, você como cliente, protegido nessa pólice ou mesmo a sua família, você terá um valor pré-acordado aí financeiro para que você tenha esse amparo também, tá? Então, essa é a lógica do seguro de vida. E com isso, trazendo a parte de seguro de vida da forma prática, o investidor mais jovem que eu trouxe lá no começo dessa apresentação, se ele tiver um seguro de vida bem dimensionado, com coberturas ali aderentes para que ele possa realmente estar protegido em todo esse período até chegar aos 60 anos, por exemplo, da aposentadoria, se ocorrer alguma invalidez total ou parcial ou uma doença grave com ele, certamente vai garantir um valor financeiro para que ele tenha uma continuidade desse plano de aposentadoria e que ele possa se reabilitar ali em um determinado período e com essa cobertura ele certamente vai conseguir manter o seu planejamento financeiro ali até chegar na sua aposentadoria. Até porque se ele tiver uma invalidez ou uma doença grave, muito provavelmente em um determinado período ali, se tudo der certo, ele pode continuar a vida dele tranquilamente, tá? Mas perceba que nesse primeiro cenário desse investidor mais jovem, ele consegue, por meio do seguro e apenas com o seguro, se acontecer algum desses problemas, ele vai ter um valor financeiro justamente para ajudar ele ali como uma proteção financeira. E o investidor mais velho, no caso eu trouxe ali para vocês o segundo exemplo, com 50 anos, vai se aposentar com 60 anos, esse investidor já tem um patrimônio constituído, ele protege justamente a renda da família. Por quê? Se acontecer algum problema com ele, de novo, com invalidez total ou parcial, doença grave, por exemplo, certamente isso vai comprometer a fonte de renda da família, já que ele é o principal provedor de renda da família, e com isso, se ele tiver um mecanismo também de seguro de vida bem dimensionado para esse contexto, a sua família não vai estar desamparada. Ele vai continuar ali atendendo às demandas financeiras da família, como gastos pessoais, aquela despesa mensal ali que eles têm, muitas das vezes até um projeto que já estão rodando em segundo plano, como financiamento, pagamento de uma casa, ou mesmo uma outra questão financeira. Então perceba que essa proteção, ela também encaixa perfeitamente no caso desse investidor que tem já uma idade um pouco mais avançada de 50 anos e o mais importante, está chegando próximo à sua idade da aposentadoria, que no caso é 60. E um segundo ponto muito mais importante, que é essa parte de proteção de renda da família, é a questão da sucessão, ou seja, facilita a sucessão e preservação do patrimônio. Até porque, se acontecer um caso mais grave, por exemplo, e novamente, pessoal, é importante a gente falar isso de forma transparente aqui, mesmo sendo um assunto sensível, caso, por exemplo, esse investidor nesse segundo cenário de 50 anos venha a morrer naturalmente ou por
conta de algum desses problemas de invalidez ou doença, ou mesmo uma morte acidental, por exemplo, como que vai ficar a sucessão desse patrimônio que ele demorou a vida inteira para construir junto com a família? Ou seja, como que vai estar a condição pós-morte, no caso da sua esposa, dos seus filhos, ou de alguns outros parentes que ele tem ali uma responsabilidade financeira. Então, o seguro de vida, pessoal, perceba que ele traz uma prerrogativa justamente de proteção. Porque caso ocorra algum desses problemas que, infelizmente, eu, você, qualquer pessoa que está assistindo aqui, está inerente nesse contexto, ele vai justamente te proteger nesse mesmo sentido, tá? Então, mais importante, além dessa questão de sucessão e preservação do patrimônio, a questão da sucessão também é extremamente importante. Porque acontece a morte, por exemplo, que eu trouxe para vocês, desse principal gerador de renda da família, que é esse investidor de 50 anos, esse patrimônio ele vai ser transferido e sucedido perfeitamente para a sua família, para a sua esposa, para as suas crianças, né, para os seus herdeiros, da melhor forma, com a menor tributação possível. Então, é um ponto também importante de conversar com vocês. Então, por fim, como fechamento aqui, como eu sempre falo para os meus clientes investidores, para você que está na ponta e tem uma carteira de investimento, já tem um patrimônio constituído, você não pode encarar o seguro como sendo um gasto. Ele não é um gasto, né? Muito menos um investimento como outros profissionais, infelizmente, falam aí no mercado. O seguro ele é uma ferramenta justamente para te proteger. O mesmo raciocínio do seguro de vida vale para o seguro do seu automóvel. Por que você tem um seguro do carro hoje? É simples. E por que não ter um seguro para proteger o seu patrimônio? É muito mais importante, no meu ver, do que o seu carro, que é um valor que, por exemplo, você juntou a vida inteira, custou para ter, muitas das vezes é um valor que você recebeu de sucessões anteriores à sua família. Então, novamente, para proteger esse patrimônio, pessoal, o seguro de vida ele é extremamente importante e, novamente, não pode ser encarado como um gasto e muito menos um investimento. Porque, como eu falei aqui, ele é uma blindagem patrimonial. O seguro ele funciona justamente para blindar o seu patrimônio contra, primeiramente, uma questão de emergência, até porque, como eu trouxe para vocês o exemplo lá primeiramente, se acontecer algum problema de invalidez ou doença grave, certamente esse investidor, no exemplo lá do investidor jovem, ele vai lá na sua carteira de investimentos e vai resgatar qualquer valor, vai dilapidar o seu patrimônio, vai comprometer exatamente o seu planejamento aí da aposentadoria. Então, com isso, ele é uma blindagem patrimonial, tanto para o investidor mais jovem, quanto para o investidor mais velho que eu trouxe aqui de exemplo. E para o investidor mais velho, como eu disse, ele protege principalmente esse investidor e toda a sua família com seguro bem feito. Não é seguro com qualquer cobertura, com qualquer seguro também é do mercado, tem produtos mais sofisticados de seguro. Eu não vou ter tempo de falar sobre esses assuntos aqui nos detalhes com vocês, mas isso vai ficar certamente para um próximo vídeo. E como eu disse, quanto contratar, qual cobertura ali, né, eu tenho que ter no seguro hoje. Poxa, entendi que ele vale muito a pena para mim, faz total sentido no meu contexto atual, mesmo sendo um investidor jovem, como também um investidor mais de idade. E como que eu faço para ter essa contratação? Pessoal, isso aqui é um tema para o próximo vídeo. Aqui vai ficar muito extenso falar sobre a sofisticação do produto de seguro de vida, principalmente pelos que eu trabalho aqui com os meus clientes na ponta, mas o ponto focal é, entenda que, baseado nas informações que eu trouxe para esse vídeo, já comece a amadurecer no seu planejamento financeiro um valor que você possa desprender ali e proteger a sua família, proteger a sua renda, proteger o seu planejamento financeiro da melhor forma com um seguro de vida muito bem estruturado, tá? É isso que eu quero trazer de mensagem aqui para vocês. E novamente, a sofisticação do produto, quais coberturas contratar, quais valores escolher para essas coberturas, a gente vai falar certamente no próximo vídeo. E por fim, como eu sempre trago aqui, esse é um QR Code, um formulário rápido. Se você teve interesse nesse tema, se você teve alguma questão aqui de retratar ou tirar alguma dúvida mais detalhada sobre essa parte de planejamento financeiro, sucessão patrimonial com seguro de vida, entre em contato aí com a nossa equipe. Esse é novamente um formulário rápido, em 2 minutos você preenche, certamente você está com o seu celular aí do lado e vai ser um prazer entrar em contato com você também para te entender da melhor forma, caso esse produto, caso esse contexto faça sentido para vocês também. Tá joia, pessoal? Novamente, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que também precisam saber dessas informações e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.